tema da aula de hoje é porcentagem, um conteúdo muito frequente em vestibulares, no Enem e em concursos diversos. Também um conteúdo muito presente no nosso dia a dia. Veremos algumas aplicações no decorrer dessa videoaula. Teremos muitas multiplicações, divisões, enfim, operações com números na forma decimal. Caso você que está assistindo essa videoaula ainda tenha dificuldade em operações com números na forma decimal, eu indico uma videoaula aqui mesmo no meu canal com o tema Operações com números decimais. Então vamos à aula de hoje. A expressão porcento significa por cada 100 e se representa com o sinal de porcentagem, que é esse que vocês estão vendo. Podemos expressar uma porcentagem na forma de fração ou na forma decimal. Em breve estaremos fazendo isso. Temos aqui o número 25 seguido do símbolo de porcentagem. Então nós temos um número aqui na forma percentual e nós lemos 25%. Um exemplo: em certa cidade, estudantes de uma universidade federal fizeram testes em pessoas para saber se as mesmas foram infectadas pelo vírus Covid-19. Na amostra foi constatado que 17% das pessoas testaram positivo para o vírus. Se 17% das pessoas testaram positivo para o vírus, isso significa dizer que em cada grupo de 100 pessoas, 17 delas apresentaram o vírus. Essa é a interpretação para o número 17% nesse contexto. Então suponhamos que foram pesquisadas 200 pessoas. Dá para formar dois grupos de 100, né? Cada grupo de 100, 17 testam positivo. Então, num grupo de 200 pessoas, seria o dobro de 17. 34 pessoas testariam positivo. Vamos agora escrever uma porcentagem nas formas fracionária e decimal. Tenho a porcentagem 100%, representando uma pizza inteira. Essa porcentagem pode ser escrita em forma de fração. É simples. Uma porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é igual a 100. Lembrando que uma fração é uma divisão. E os elementos da divisão, o número de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então podemos dizer que uma porcentagem é uma divisão cujo denominador, que é o número de baixo, né, é igual a 100. 100%, escrevendo em fração, nós temos 100, eu escrevo 100, e o símbolo de porcentagem indica divida por 100. Então eu tenho 100 dividido por 100, 100%. E 100 dividido por 100 é igual a 1. Logo, 100% equivale a 1 inteiro. E aqui eu tenho uma pizza inteira. Agora, duas pizzas. Se uma pizza equivale a 100%, duas, 100 mais 100, 200%. 200% podemos escrever em fração. É só escrever 200 por 100. 200 dividido por 100, que é igual a 2. Ou seja, 200% equivale a 2 inteiros, duas pizzas. Agora vamos pegar essa pizza e vamos dividir em duas partes iguais, duas metades. Cada metade significa um meio da pizza. Então aqui eu tenho um pedaço de 2 e aqui eu tenho outro pedaço de 2, um meio e um meio. Se eu considerar apenas metade dessa pizza, então eu tenho aqui um meio da pizza. Se uma pizza equivale a 100%, metade dela equivale a metade de 100, que é 50%. Escrevendo 50%, escrevendo em fração, nós temos 50 dividido por 100. Posso simplificar essa fração ou simplesmente lembrar que quando eu divido o número por 100, basta deslocar a vírgula duas casas à esquerda. Mas o número 50, não estou vendo a vírgula, é que ele é inteiro. Consideramos a vírgula número inteiro aqui à direita do último dígito aqui, no caso. Na frente aqui do zero. Então, deslocando duas casas para a esquerda, duas casas, nós temos uma, duas. Ou seja, 50 dividido por 100 é 0,50 ou 0,5. Simples de notar. Se uma pizza equivale a 1 inteiro, então meia pizza equivale a metade de 1, que é 0,5, meio. Agora,
Imagine essa pizza dividida em 4 pedaços iguais. Então tem 1, 2, 3, 4. Tenho 4 fatias. Cada fatia equivale a 1/4. Então, se eu considerar apenas uma fatia dessas 4 aqui, eu tenho 1/4 da pizza. Em porcentagem, o que significa esse 1/4? Bom, se uma pizza inteira equivale a 100%, 1/4 da pizza significa a quarta parte dela, ou seja, 100% dividido por 4, que é 25. Então, 1/4 da pizza equivale a 25% da pizza. Em fração, representando o número percentual com o número fracionário, é só dividir 25 por 100. 25%. Dividindo por 100 o 25, número inteiro, vírgula está no final. Então, voltando 2 casas para a esquerda, já que 100, né, 2 zeros. Cada vez que você divide por 10, volta uma casa à esquerda. 100 é 10 vezes 10, então eu volto 1, 2. Ou seja, 25 por 100 é 0,25. Vamos praticar um pouco mais como escrever um número nessas 3 formas: percentual, fracionário e decimal. Tenho um número na forma percentual, 17%, e quero escrevê-lo na forma fracionária e decimal. 17% na forma fracionária é só escrever 17 sobre 100, já que é por cento. Lembrando, porcentagem é uma fração cujo número de baixo, que é o denominador, é igual a 100. Então, 17% eu escrevo 17%. Simples. E na forma decimal, como eu escrevo 17%? É só dividir 17 para 100. Quando eu divido o número para 100, não tem segredo, é simples. O número 17 é inteiro. Eu poderia escrever, por exemplo, 17,0 aqui, seria 17 inteiro, da mesma forma. Então, quando eu divido por 100, eu desloco a vírgula está aqui no número inteiro, no final dele. Eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda, então eu desloco 1, 2. Cada vez que eu divido por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Como 100 é 10 vezes 10, então eu desloco 1, 2. Então, 17 dividido por 100 é 0,17. Agora o número na forma decimal, 0,05. Quero escrevê-lo na forma percentual. O número decimal, para ser escrito na forma percentual, basta multiplicá-lo por 100. Ou seja, deslocar a vírgula 2 casas para a direita. É o processo inverso da fracionária para decimal. Aqui eu dividi por 100, voltei 2 casas para a esquerda. Já aqui eu multiplico por 100, ou seja, desloco a vírgula 2 casas à direita. Então, 0,05 vezes 100, a vírgula vem 1, 2 casas, dá 5. Logo, 0,05 equivale a 5%. Essa é a forma de transformar um número decimal em uma porcentagem. Agora, como eu escrevo 5% na forma fracionária? Simples. 5% é 5 por 100, 5 dividido por 100. Ou posso simplificar, né? Essa fração aqui ela pode ser reduzida, ela ainda não está na forma irredutível. Eu posso dividir o numerador e o denominador por 5. Dividindo por 5, nós temos 5 por 5 é 1, e 100 dividido por 5 é 20. Ou seja, 5% é o mesmo que 1 sobre 20. Agora o número na forma fracionária, para escrever na forma decimal e percentual. 4 sétimos. Dividindo 4 para 7, nós temos aproximadamente 0,57. Ou seja, a forma fracionária aqui, 4 sétimos, equivale à forma decimal, 4 dividido por 7, 0,57. E para percentual é esse mesmo processo, é só multiplicar por 100. Multiplicando 0,57 por 100, a vírgula desloca 2 casas, ou seja, 4 sétimos é aproximadamente 57%. Porcentagem de uma quantia. E como calcular a porcentagem de uma quantia? Vamos ver um exemplo. A Universidade Federal de Sergipe divulgou nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2020, os resultados dos testes rápidos da Covid-19 realizados nos 10 municípios mais populosos do estado entre os dias de 2 e 9 de maio. Com o objetivo de mapear casos assintomáticos da doença,
A UFES analisou 3.047 amostras de sangue de pessoas sem sintomas do novo coronavírus em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarta, Itabaiana, São Cristóvão, Estância, Tobias Barreto, Itabaianinha, Simão Dias e Nossa Senhora da Glória. O resultado da pesquisa apontou aproximadamente 23% de casos confirmados da doença. E a pergunta é: nessa pesquisa, quantas pessoas aproximadamente testaram positivo para a doença? Bom, segundo a notícia, 23% de casos confirmados. Mas 23% de quanto? Foram 3.047 amostras de sangue de pessoas, né? Então eu devo calcular para saber quantas pessoas testaram positivo. É só calcular 23%, que são os casos confirmados, né, positivos, do total de pessoas pesquisadas, ou seja, 23% de 3.047. Como calcular uma porcentagem de uma quantia? É só multiplicar a porcentagem pela quantia. Então eu escrevo 23% em fração, né, 23 dividido por 100. 23 dividido por 100 de 3.047. O de vai ser vezes. Calcular a porcentagem de quantia é multiplicar a porcentagem pela quantia. Então 23% vezes 3.047. Multiplicando 23 vezes 3.047, nós obtemos 70.081. E repito aqui, dividido por 100, né? 70.081 dividido por 100, lembrando, dividir por 100, volta duas casas, né? Desloca duas casas à esquerda. Dá então 700,81. Vamos colocar 700 pessoas, já que é um número próximo. Vamos fechar aí 700 pessoas das 3.047 pessoas que foram pesquisadas, né? Que fizeram a testagem do sangue. Elas testaram positivo para o Covid-19. Outra forma de fazer esse cálculo seria 23%, eu poderia escrever na forma decimal, né? Como é que eu escrevo 23% na forma decimal? Se eu divido por 100, eu desloco duas casas para a esquerda, ou seja, 0,23. Era só fazer 0,23 vezes 3.047, ia também achar aproximadamente 700 pessoas. Aí cada um escolhe a forma aí que achar mais simples. Vamos agora testar os conhecimentos adquiridos até então em uma questão do Enem, do ano de 2019. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de quanto? Bom, em 2000, o rendimento médio mensal era 1.250. Aí no censo de 2010 mostrou que teve um aumento de 7,2%. Então eu preciso calcular 7,2% de 1.250. Vamos escrever 7,2 sobre 100 vezes 1.250. É assim que se calcula uma porcentagem de uma quantia. 7,2% vezes 1.250. Se eu multiplicar 7,2 vezes 1.250, eu vou encontrar 9.000. Que dividido por 100, eu posso dividir por 100, né? Simplificar a fração. Vai cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, vai sobrar 90. Ou seja, 7,2% de 1.250 é igual a 90. Então, em 2010, se em 2000 era 1.250 o rendimento, em 2010 aumentou R$ 90, né? Que foi o 7,2%. 1.250 mais 90 dá R$ 1.340. Agora, já a projeção para o ano 2020, segundo o Instituto aqui, projeta que em 2020 o rendimento médio mensal poderá ser 10% maior. Então, considerando que essa projeção é real, vamos calcular agora, vamos aumentar 10%. Então,
De 2010 para 2020 temos que aumentar 10%. Vou calcular 10% de 1.340. Bom, aqui ficou fácil, né? Eu tenho 1.340 é o mesmo que 134 vezes 10. Aqui eu tenho um 10 vezes 10 aqui, que dá 100. Eu posso eliminar esses dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador. Vai sobrar o quê? 134. Podemos também calcular 10% de uma forma bem simples. Olha. Se a gente observar 10%, eu posso cortar um zero aqui, né? É um décimo. Calcular um décimo de um número é voltar uma casa decimal. Então, sempre que vocês forem calcular 10% de uma quantia, é só deslocar uma casa à esquerda. Então, 10% de 1.340, deslocando uma casa à esquerda, é 134. Então, segundo a projeção de IBGE de 2010 para 2020, o aumento será de R$ 134 no rendimento médio mensal. Logo, em 2020, 1.340 mais 134, que foi o aumento de 10%, 1.474, alternativa correta, letra E. Relação percentual entre dois valores. Exemplo 1. Um produto custava R$ 80 no mês de maio de certo ano, e no mês de junho, o mesmo produto passou a custar R$ 92. Qual foi o aumento percentual? Para esse problema, eu vou usar três formas diferentes para chegar no mesmo resultado. Cada um vai escolher aquela que achar mais simples. Forma 1. Vou usar uma regra de 3. Inclusive, aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre razão, proporção, relações entre grandezas, diretas e inversas, regra de 3 simples e composta. Então indico também esse vídeo para depois, quem não assistiu ainda, dar uma olhadinha, vale a pena. Regra de 3. Eu vou relacionar o valor em reais ao valor percentual. Então inicialmente nós tínhamos um valor de R$ 80, um produto que custava R$ 80, e esse produto, né, inteiro vale 100%, como nós vimos, 100% equivale a um inteiro. Então inicialmente tinha um produto que era R$ 80, e esse produto equivale a 100%, que é o valor todo. Agora, houve um aumento nesse produto para R$ 92, ou seja, o aumento foi de R$ 12. E a pergunta é, qual foi o aumento percentual? Por enquanto nós sabemos qual foi o aumento real. O aumento real foi R$ 12. Então esse aumento real de R$ 12 equivale a quantos por cento? Vou usar uma incógnita, um valor desconhecido, x. Bom, temos aqui uma regra de 3 simples direta. Quanto maior for o aumento real, maior será o aumento percentual. Então a gente multiplica em x, né? 80 vezes x é igual a 12 vezes 100 e equacionamos o problema. 80x é igual a 12 vezes 100, 1.200. Isolando o x, nós temos que x é igual a 1.200 dividido por 80. Cortando um zero com um zero, que é simplificando por 10, né, a fração, nós temos 120 por 8, que é igual a 15. Como x é uma porcentagem, então nós temos 15%. Ou seja, R$ 12 equivale a um aumento percentual de 15% em R$ 80. Essa foi a primeira forma, usei uma regra de 3 simples direta. Agora, segunda forma. Bom, se o aumento foi de R$ 12, eu quero saber quanto equivale R$ 12 em relação a R$ 80. Quantos por cento aumentou em R$ 80 para chegar em 92? É só pegar R$ 12, que foi o aumento, dividido pelo valor que é 80. 12 de 80, se você dividir 12 por 80, você vai encontrar 0,15. E aí nós já vimos como escrever o número decimal em porcentagem, é só multiplicá-lo por 100. E quando a gente multiplica o número por 100, a vírgula desloca duas casas à direita, ou seja, 0,15 vezes 100 é igual a 15%. Então, R$ 12 em relação a 80 equivale a 15% de 80. Então, o aumento percentual também 15%, segunda forma, né? Então, essa aqui já foi, se vocês olharem, pelo menos na escrita, já foi menorzinha. Agora, forma 3. Na forma 3, é uma forma interessante. Eu vou relacionar o 92, que é o número, que é o valor que passou a custar um produto. Ele era 80,
e agora é 92. Eu vou dividir o novo pelo antigo. 92 dividido por 80. 92 por 80 dá 1,15. 1,15 a gente pode separar a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é 1 e a parte decimal é 0,15. Se você pensar como dinheiro aqui, a gente podia ler R$1,15. Então, R$1, que é a parte inteira, né? E os 15 centavos. Para que eu fiz isso? Vamos lembrar que o número 1 é 100%. Lembram que nós estudamos o número 100%, é o inteiro, a parte inteira, equivale a R$80. Então, esse 1 é o 100%, é o valor que o produto era, que era os R$80. E o que passar de 1 é exatamente o aumento percentual. Então, quando eu tenho um valor financeiro e ele aumenta, pode fazer também com desconto. Nesse caso aqui, aumento, né? Eu pego o valor novo, que é 92, pelo valor antigo. Como o de cima aqui é maior, o numerador, né? A divisão vai ser maior do que 1. Vocês tiram 1. O que passa de 1 é o aumento. Só que esse aumento aqui está decimal. Para a porcentagem já sabemos, é só multiplicar por 100, né? 0,15 vezes 100 já fizemos, dá 15. Então, o aumento percentual foi de 15%. Então, nós temos aí 3 formas para fazer o mesmo problema. Cada um escolhe a que julgar mais fácil. Exemplo 2. Em uma das edições do Enem, certo aluno acertou 20 das 45 questões de matemática. Qual foi seu desempenho percentual? Bom, ele acertou 20 de 45. Então eu quero saber, 20 equivale a quanto por cento de 45? Dá para fazer por regra de 3, tranquilamente, mas eu vou fazer em uma fração apenas. Vou fazer assim, 20 de 45. Eu quero saber 20 questões em relação a 45. Quero saber a relação percentual entre esses dois valores. 20 equivale a quantos por cento de 45? É só fazer 20 de 45. Posso simplificar essa fração para ficar mais simples, dividindo por 5, né? 20 por 5 é 4 e 45 por 5 é 9. Simplifiquei. Encontrei uma fração equivalente, mais simples. Se eu dividir 4 por 9, eu vou encontrar 0,44444, uma dízima periódica. Esse é o número decimal. Do número decimal para a porcentagem, é só multiplicar por 100, lembram? Multiplicando por 100, a vírgula desloca 2 casas à direita, dá 44,4444, aproximadamente 44,4%. Então, se um aluno acerta 20 de 45 questões, o desempenho dele foi menos de 50%, né? Até porque 20 é menos da metade de 45. Então, 20 de 45 equivale a 44,4% aproximadamente. Finalizamos aqui a primeira parte da videoaula sobre porcentagem. Próxima aula estudaremos fator de atualização, aumentos e descontos sucessivos. Forte abraço, saúde, bons estudos e até a próxima.